Olá, pessoal! Bem-vindos a mais esta análise aprofundada das notícias do dia. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos complexos eventos globais deste 14 de maio de 2026. E olha, como os assuntos que estão nas fontes são bem densos e interligados, a gente preparou uma jornada totalmente visual e detalhada. Vamos desvendar as engrenagens de cada acontecimento que molda o nosso presente. Bora lá? Beleza, vamos mergulhar nisso. Nossa pauta de hoje passa por 5 temas fundamentais para entender o quebra-cabeça de hoje. Primeiro, a cúpula entre China e Estados Unidos. Depois, as tensões no Oriente Médio, o xadrez estratégico e suas crises, os bastidores da política interna das grandes nações e, para fechar, a preservação ambiental aqui no Brasil. Começando pela nossa primeira parte, a cúpula entre China e Estados Unidos e a famosa armadilha de Tucídides. A gente inicia a nossa rota diplomática direto da cúpula em Pequim. Imaginem a cena, um jantar de gala luxuoso com 10 pratos servidos aos convidados americanos. Mas por trás desse luxo todo, a realidade geopolítica colocada na mesa entre Xi Jinping e Donald Trump era bem pesada. O líder chinês trouxe à tona um conceito teórico fascinante que o acadêmico Graham Allison popularizou, chamado de armadilha de Tucídides. Lá na Grécia Antiga, o historiador relatou como o crescimento rápido de Atenas assustou a potência que já estava estabelecida, Esparta, tornando uma guerra quase inevitável. E o Xi Jinping usou exatamente essa analogia para alertar sobre o perigo extremo das hegemonias atuais dos Estados Unidos e da China. Ele deixou claro que o grande desafio é saber se essas superpotências conseguem escapar dessa armadilha e estabelecer uma coexistência pacífica. Então, o ponto crucial é a dupla natureza dessas negociações. De um lado, a coisa é mais pragmática. O secretário do Tesouro americano, Bessent, propôs um conselho de comércio para definir cortes na casa dos 30 bilhões de dólares em tarifas de bens não estratégicos, tipo fogos de artifício, além de querer aumentar as exportações de petróleo e gás natural lá do Alasca para Pequim. Mas, por outro lado, a gente esbarra no grande barril de pólvora, que é Taiwan. O secretário de Estado, Rubio, defende as vendas de armas para a ilha. Os US aprovaram pacotes militares de 14 bilhões, somados a encomendas anteriores de mais de 11 bilhões. Diante disso, Xi Jinping traçou a sua linha vermelha absoluta, avisando que qualquer passo em falso vai causar uma colisão direta. E o FMI está super preocupado observando isso tudo, alertando que um conflito entre esses dois países, que juntos somam 40% do PIB mundial, traria consequências catastróficas. E olha que curioso, no meio de todas essas conversas ásperas sobre armas e tarifas, a gente testemunha o retorno de uma tática lendária. Pequim anunciou que vai enviar 2 pandas gigantes, Pinpin e Fuxuan, para o zoológico de Atlanta, numa parceria de conservação de 10 anos. É literalmente um sedativo visual. Eles usam estrategicamente os animais como soft power para dar aquela lubrificada nas negociações pesadas de hard power. Essa é uma tradição diplomática incrível que começou lá em 1972, quando o premier Zhou Enlai deu os primeiros pandas de presente para o Richard Nixon. Bom, mudando nosso foco, parte 2, tensões no Oriente Médio, a divisão no BRICS+, e a mediação do Golfo. Trocando o mapa para Nova Delhi, na Índia, a gente vê que a recém-expandida aliança do BRICS+, está enfrentando severas fraturas internas por causa do Oriente Médio. A reunião dos ministros das Relações Exteriores aconteceu num clima super hostil. O chanceler do Irã, Abbas Araghchi, aproveitou o evento para acusar formalmente os Emirados Árabes Unidos de expansionismo ilegal e de estarem ajudando nos ataques dos Estados Unidos e de Israel. Na mesma hora, a tensão aumentou com a notícia de que o navio comercial indiano, carregado com madeira africana, foi afundado por drones no Mar de Omã. Com esse caos total na segurança, o ministro brasileiro Mauro Vieira e o anfitrião indiano Jay Shankar correram para discutir a urgência de garantir rotas marítimas seguras na região. Mas nos bastidores diplomáticos, tem gente trabalhando duro para apagar esse incêndio que começou no final de fevereiro. E o Catar tem sido a peça-chave. Como o país depende absurdamente do Estreito de Hormuz para escoar sua exportação de gás, o primeiro-ministro do Catar arregaçou as mangas e assumiu o papel de mediador. Ele conversou com o pessoal dos Estados Unidos, como Vance e Rubio, e também com o Irã. E a manobra deu certo. Como um sinal de confiança, o Irã aprovou a passagem das embarcações. O resultado prático foi que, nos dias 10 e 12 de maio, os primeiros navios carregados de gás natural liquefeito conseguiram cruzar aquelas águas rumo ao Paquistão. Vamos avançar e ver como isso se constrói em outros pontos de tensão. Parte 3. Xadrez estratégico e crises.
urânio, ajuda e alianças. A coisa fica bem mais complexa quando a gente olha para a América do Sul e para a Ásia Central. Acompanhe só essa cronologia maluca. Em maio de 2026, rolou uma operação altamente técnica com a Agência Internacional de Energia Atômica, os Estados Unidos e o Reino Unido. Eles extraíram 13 quilos de urânio altamente enriquecido de um reator de pesquisa na Venezuela, o RV-1. O grande detalhe, esse urânio foi dado aos venezuelanos pelos próprios americanos nos anos 50, durante o programa Átomos para a Paz. Essa operação acontece logo no rastro da detenção do Nicolás Maduro pelas forças dos Estados Unidos em janeiro. Para completar o clima de tensão, Donald Trump postou um mapa na rede Truth Social sugerindo uma anexação do território vizinho. Tudo isso enquanto, no Oriente Médio, o Irã ameaça levar o seu enriquecimento de urânio aos críticos 90%. Com o mundo pegando fogo, a necessidade de ajuda humanitária disparou, e os números refletem isso. O embaixador Mike Waltz anunciou que os Estados Unidos vão destinar um fundo adicional gigante de 1,8 bilhão de dólares para a ONU. A ideia é tentar alcançar 87 milhões de pessoas que estão sofrendo com a fome e com crises pelo mundo afora. O Tom Fletcher, da ONU, explicou que isso faz parte do que ele chama de reinicialização humanitária. É um esforço super focado em transparência e prestação de contas, vindo logo depois de um outro repasse enorme de 2 bilhões de dólares destinado para as 18 crises mais críticas do planeta. E falando em alianças pragmáticas, olha só a jogada da Rússia. O Sergei Shoigu usou o espaço da Organização para a Cooperação de Xangai para anunciar formalmente uma parceria plena com a liderança do Talibã no Afeganistão. É comércio e segurança falando mais alto que qualquer outra coisa, já que Moscou tinha até retirado o grupo de sua lista de restrições terroristas. Mas o contraste disso é brutal quando a gente olha para a instabilidade severa ali do lado. No Paquistão, ataques recentes do Exército de Libertação do Baluchistão deixaram 12 mortos, mostrando como a região está completamente instável. Agora, o que é realmente interessante neste slide é como todas essas pressões globais se manifestam na política interna das grandes potências. Parte 4. Bastidores da política interna. Inflação, renúncias e escândalos. Todo esse caos geopolítico bate direto na economia e no bolso das pessoas. O diagnóstico lá nos Estados Unidos não é bom. O país tem uma meta de inflação de 2%. Mas, com o fornecimento internacional de energia abalado, a inflação em abril disparou para 3,8%. Isso encarece o custo de vida, principalmente o combustível. E adivinhem, inflação alta corrói popularidade de governo. Para tentar apagar esse fogo, a administração Trump e o novo chefe do Fed já consideram cortes de impostos para baixar os preços e tentar manter o apoio popular. Atravessando o Atlântico, o cenário no Reino Unido é de crise profunda. O Partido Trabalhista do primeiro-ministro Keir Starmer está sob ameaça real de colapso estrutural, intensificado por derrotas pesadas nas eleições locais recentes. O golpe final no governo veio com Wes Streeting. Ele é um político de centro que vinha sendo super elogiado por reformar o sistema de saúde, o NHS, mas pediu demissão disparando contra a ineficiência da administração. O mais louco é que, num piscar de olhos, ele já conseguiu o apoio de 80 dos 81 deputados que precisava para tentar assumir a liderança. Só que vai ter briga pesada, porque nomes de peso como Andy Burnham e Ed Miliband já se posicionaram para disputar a vaga. Enquanto no mundo anglo-saxão o embate é político, na França a crise foi parar nas revistas de fofoca. Um livro recém-lançado pelo jornalista Florian Tardif, da Paris Match, traz revelações sobre os bastidores daquele famoso tapa que a primeira-dama Brigitte deu no presidente Emmanuel Macron. Um vídeo que viralizou ano passado. Segundo a publicação, o real motivo da briga no Palácio do Eliseu foi este exato e curto SMS que o Macron teria enviado para a atriz iraniana Golshifteh Farahani, dizendo simplesmente: "Acho você muito bonita". E para concluir nosso tour global, vamos falar de soluções. Parte 5. Preservação ambiental no Brasil. A economia da floresta em pé. Isso ilustra de forma brilhante a inovação apresentada pelo Brasil no 21º Fórum sobre Florestas da ONU em Nova York. Temos dados muito significativos de queda no desmatamento da nossa Mata Atlântica. Pelo sistema regular, a perda despencou 28% de 2024 para 2025. E olhando os dados super específicos do Atlas, a perda de florestas primárias tombou incríveis 40%. É um fôlego e tanto para o meio ambiente. Mas atenção, mesmo com essa desaceleração, o pessoal da linha de frente, como a Malu Ribeiro, da ONG SOS Mata Atlântica, adverte seriamente que algumas leis de licenciamento que o Congresso aprovou para 2025 podem afrouxar os controles e colocar tudo isso em risco novamente.
A grande carta na manga apresentada pelo Garou Batmayane e pelas autoridades brasileiras perante o mundo é o TFF, a Facilidade de Florestas Tropicais para Sempre. É um conceito brilhante. Em vez de gastar dinheiro apenas correndo atrás do prejuízo para remediar áreas destruídas, esse mecanismo financeiro inverte a lógica. Ele garante recursos contínuos para os países em desenvolvimento que, de fato, mantêm a floresta em pé. E a gente já colhe frutos reais disso. Com um aumento de 35% nas concessões de manejo florestal de baixo impacto, essa estratégia junta o crédito de carbono com o programa Bolsa Verde, pagando recompensas e atendendo hoje 67 mil famílias no país. É sustentabilidade dando retorno na prática. Chegamos ao fim desta imensa teia de eventos globais de hoje, onde decisões históricas esbarram em crises super atuais. Fica uma questão muito importante para a gente refletir. Eu vou ler essa pergunta para vocês pensarem. Considerando a armadilha de Tucídides e as crises interligadas de hoje, a diplomacia moderna pode evitar as colisões de superpotências? Por favor, responda a pergunta nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal se gosta desse conteúdo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere nos apoiar. Link do Apoia-se na descrição desse vídeo.